quais você acha que são os principais... A gente falou dos principais acertos, quais seriam os principais erros que você vê dentro de uma operação comercial, geralmente nas empresas? Vamos lá. Aí, já entrando agora em nível tático, né? Eu falei um pouco sobre o estratégico. Ah, sim, né? verdade. Lembra? No tático, eu vou ter alguns elementos importantes. Uhum. O primeiro deles é o seguinte. É a estrutura do sistema de remuneração e incentivos. Por isso que o estratégico, assim, só resumindo, porque se eu estiver errado, você primeiro entra com um diagnóstico. Exatamente. Dentro do negócio. Exatamente. Primeiro, talvez esse não é o melhor modelo, talvez esse não é... o teu público, você acha que é teu público ideal, talvez esteja um outro público melhor. Pelo que eu entendi, é uma fase de diagnosticar. Exatamente. Para você ter mais resultado com menos esforço, vamos dizer assim. Exatamente. Show. Tá, aí vamos por parte tática. Parte tática. Tem 3 pontos principais. O primeiro deles é sistema de remuneração. Ver que eu chamo de sistema de remuneração, né? Legal. Cara, quando você monta a tua operação, como você comissiona a tua operação, como você incentiva, não só com campanhas e políticas, mas o teu modelo de remuneração tem que trazer incentivos que direcionem o teu time para onde você quer. Uhum. Então, eu costumo dizer que remuneração é uma arte onde você coloca um incentivo no lugar certo. Uhum. Exemplo prático disso. Canso de ver operações comerciais que, por exemplo, eu preciso de faturamento, mas eu comissiono meu time pelo número de vendas. Uhum. Talvez tenha gente aqui ouvindo que faça isso. O que vai acontecer? Se você comissiona pelo número de vendas, o cara não está nem aí para baixar o ticket médio da venda. Porque ele não é pago por isso. Entendi. Ele não ganha por isso. Parece uma coisa simples, né? Sim. Mas sim, eu estou dando um exemplo simples. Sim. Mas, cara, a maior parte das operações que a gente pega, a gente percebe essa dor. Não existe uma inteligência para desenhar um incentivo de remuneração para onde eu quero. Né? Entendi. Então, essa é uma parte tática mega relevante, mega importante de olhar. Porque um sistema de remuneração bem definido pode ser, cara, uma das principais coisas que vai garantir você ganhar o jogo. Que legal, que legal. E seria a parte tática, né? Um dos elementos, né? Um dos elementos. Outro cara, um técnico quando vai... uma das grandes responsabilidades de um técnico, na minha concepção, por exemplo, a escalação de um time, né? Uhum, com Em certeza. vendas, funciona do mesmo jeito. A gente percebe que existe um desconhecimento da maior parte dos empresários, etc., que vão nos seus clubes, né? Eu falo com essa propriedade, assim, todo mês tem evento, todo mês tem gente lá, a gente conversa sobre isso, e percebe que existe um desconhecimento disso, que vendas passou por uma especialização, assim como diversas outras áreas passaram por uma especialização. Uhum. Hoje você tem, cara, sei lá, não é a minha área, mas tem dentista que é especializado em um dente, né? Uhum. Não é isso? Sim. É isso mesmo. Então, em vendas, muita gente desconhece. Por exemplo, você está aqui, cara, o que é o papel de um SDR, de um pré-vendedor de inbound? O que é o papel de um BDR, de um closer, de um farmer, de um sales ops, de um sales enablement? Existem posições em vendas hoje, por toda a sofisticação, por toda a evolução, que os empresários desconhecem isso. Entendi. Então, por exemplo, na operação comercial, na hora de escalar, quem aqui está ouvindo, por exemplo, talvez você se identifique que, assim, cara, na operação, o vendedor faz todo o processo comercial. Uhum. Ele prospecta o lead, ele agenda a reunião, ele vai lá e faz a venda, ele assovia, chupa a cana, dança Macarena, faz tudo junto. E, cara, isso não é escalável. Uhum. Eu não consigo ter uma operação previsível desse jeito. Uhum. Então, hoje, a gente entende que, por exemplo, para muitas operações, pode fazer sentido eu separar uma área de pré-vendas, que cuide só das partes iniciais da venda. Isso é o beabá do Inside Sales. Mas não é a visão e a realidade da maior parte das empresas. E aí isso vai mais além, né, Jussiel? Você ouviu lá nos seus clubes, né? Claro. Para cada função dessa, tem um perfil ideal. Então, cara, vocês já ouviram falar, não sei, o que é um perfil hunter? Um perfil closer? Né? Um perfil farmer? Quem prospecta cliente não pode ser um closer. Um cara que fecha negócios. Uhum. Às vezes dentro da tua operação, ou seja, é um puta insight que pode ajudar muita gente. De repente você tem um baita closer. O que é um closer? É aquela pessoa que é boa de persuasão, vai de técnica trazer de o contrato para dentro. Isso. E eu insisto que esse vendedor prospecte cliente. E ele não tem a mínima paciência para ficar fazendo 100 ligações por dia. E aí fica todo mundo frustrado.
O cara não entrega o bom resultado, a empresa não está satisfeita e a operação não escala. Simplesmente por uma questão de colocar as pessoas nos papéis certos. É o peixe de água doce e água salgada. Exatamente, dentro de uma área Eu lembro. comercial. É. Então, esse, cara, esse é um ponto mega relevante da parte tática ali, né? O problema não tá no peixe, tá? Que você tá colocando ele no ambiente errado, no lugar errado. Né? Que eu acho que essa é a referência que fala lá do peixe. O Exatamente. pessoal vai entender porque depois desse podcast com certeza eles vão pro Sales Club. Sensacional, sensacional. Entendido. Hunter, Closer, Farm. E eu acho que show. dessa maneira fica até mais fácil o vendedor ele conseguir organizar a agenda dele, né? Porque eu acho que é uma dificuldade, pelo menos da grande parte aí do time comercial, ter essa organização, né? Então, se existe uma pessoa que faz essas ligações, que organiza, tem a pessoa que vai cuidar desse cliente, tem a pessoa que vai fechar esse cliente, eu acho que fica muito mais organizado também, né? Exatamente. E aí, cara, tem outros elementos da parte de operação, né? Do como fazer ali, Nós né? tamo- essa aqui ainda tá na parte tática ou operacional? Parte Tá, tática. tem a operacional Parte ainda, né? tática. Cara, tem mais coisas, né? Eu tô citando, Sim, cara, nós alguns tamo- elementos, é. dá pra gente entrar em tudo aqui, É. porque... Não, pô, se quiser mais, vai pro Sales Club também, senão nós vamos trazer a imersão aqui pro podcast. Cara, a parte operacional tem algumas coisas que são, assim, mega, mega relevantes, né? Então, por exemplo, a gente percebe que a maior parte dos gestores, em geral, e quando eu digo gestores, eu tô falando do dono da empresa que tá ouvindo a gente aqui, Uhum. e o próprio gerente de vendas, né? Que é assim, cara, o que eu tenho que olhar? Como que eu controlo minha operação? Uhum. Como que eu, de fato, consigo ter uma gestão em dia? Né? E aí, cara, tem alguns conceitos que ajudam muito nisso, que são simples, assim, mas que as pessoas geralmente não pensam. Uhum. Então, por exemplo, tem uma coisa que eu falo muito, que é gestão em caráter de exceção. Uhum. Em vendas, numa operação comercial, quanto mais madura, maior a necessidade de gestão por exceção. O que isso quer dizer na prática? Na prática é o seguinte, imagina que eu tenho um time de 10 vendedores, Ok. certo? O que todo gestor geralmente faz? Ele quer olhar tudo que todo mundo está fazendo, Uhum. certo? Certo. Mas está errado. Porque quem olha tudo Não olha nada. não vê nada. Uhum. Então, vamos supor que cada vendedor tem uma meta de, sei lá, 100 ligações. Estou dando um exemplo aqui, tá? Tá. Perfeito. Eu quero olhar se todo mundo está fazendo 100 ligações. E isso não é sustentável Uhum. na rotina que a gente vive de um monte de coisa acontecendo no dia a dia. Uhum. O que é gestão em caráter de exceção? Eu preciso estabelecer controles que me permitam fazer assim. Se cada vendedor tem que fazer 100 ligações, o que eu quero saber? Eu preciso colocar pontos de controle, que é outro conceito que a gente aplica. Uhum. O que é o ponto de controle? Bom, se no dia ele tem que fazer 100 ligações, na metade do dia ele tem que ter quantas ligações? 50. 50. Então, se até a metade do dia ele tiver abaixo de 50 ligações, eu sou avisado. Que legal. O que eu tenho que olhar não é tudo. É o que está deixando de ser feito. Porque o meu principal trabalho como gestor é garantir a execução do que precisa ser feito. Que legal. Se ele fizer o que Total. tem que ser feito, no final de contas o resultado vai vir. E essa é outra coisa contra-intuitiva. A maior parte das pessoas não está olhando para isso. Está olhando para a última linha lá que é Resultado vendeu final. quanto. Uhum. Mas eu não controlo o resultado. Controlar resultado é impossível. Entendido. Eu não controlo o resultado. Eu controlo tudo que eu faço para chegar no resultado. E eu preciso ser avisado do que está deixando de ser feito. Isso se aplica em tudo. Em tudo. Eu vou até confessar uma coisa aqui. Também. Posso? Agora. Eu detesto rotina. Como assim? A pessoa... Não. Para tudo, Juscel. Ele fala de processos e ele Que é a rotina, né? detesta Pois é. rotina. Por que eu me tornei o cara dos métodos, dos processos, de falar coisas que, cara, que ninguém aplicava em vendas? Porque eu detesto fazer isso. Eu gosto de liderar a gente. Sim. Eu entendi que, assim, cara, tudo isso, você pode ter o processo mais perfeito possível. Cara, se você não liderar pessoas, a tua operação não vai funcionar. Só que a maior parte das pessoas não lideram porque a operação é tão caótica que não sobra tempo para você liderar pessoas.
Então, cara, eu precisava resolver meu problema. Eu me tornei o cara dos processos. Mas eu me tornei esse cara porque eu detesto o processo. Obviamente, eu passei a gostar de resolver essa dor. Mas é assim, cara, como eu crio algo que é autônomo, que escala o meu trabalho de gestão? Então, a gestão é escalável. E eu não faço gestão de pessoas. Eu faço gestão de coisas. As coisas são geridas. Sim. Pessoas precisam ser lideradas. Então, cara, qual foi a minha dor? Falei, cara, lembra, eu quero provar que vendas é muito mais do que as pessoas acreditam, né? Então, assim, eu quero criar formas de tornar a gestão escalável, para eu ter tempo de liderar e desenvolver pessoas. Caraca. Muito legal.